Manuel Tavares, quando eu comecei a estudar sobre autoconhecimento, eu vou sempre falar nos meus vídeos sobre isso, eu comecei a pensar diferente, a fora da caixa. Eu ouvia falar pensar fora da caixa, mas eu não tinha a mínima noção do que significava. O que seria pensar fora da caixa? O que seria pensar diferente? O que seria pensar de uma forma mais elevada? E quando eu comecei a ler os meus primeiros livros, eu comecei a ver que ao pensar diferente, ao tentar pensar diferente, aconteceria uma batalha mental dentro primeiramente de minha mente, de minha própria mente. Porque agora eu tenho um ensinamento que me foi dito que seria verdade aquilo que eu estava, de certa forma, vivendo, acreditando. Agora eu olho por outro lado, outros ensinamentos que nunca me foram contados, nunca me foram, de certa forma, dito, nunca me foram ensinados. E agora eu tenho a missão de acreditar ou não, ou continuar com o mesmo pensamento, que geram as mesmas emoções, que geram os mesmos sentimentos e que me deixam permanecer e fazer e ter os mesmos resultados. Agora eu pego o livro Quem Pensa Enriquece, que foi o primeiro livro que eu li, de Napoleão Hill. Agora o pensamento de Napoleão Hill, tirado da sua mente, de suas experiências de vida, colocado numa escrita em um livro maravilhoso, aonde esse ser aqui, Manuel, nunca tinha ouvido falar que minha mente é o criador da minha própria realidade e do meu resultado. Isso explodiu minha mente. Isso explodiu a forma de eu pensar. Eu resisti, eu vou te mentir, não vou te mentir. Eu resisti em acreditar no que estava escrito. Fiquei 6 meses sem ler o livro de Napoleão Hill, porque eu achava um absurdo o que esse cara estava escrevendo e eu acreditava que era uma pura mentira. Mas depois de um tempo, depois de 6 meses, eu voltei a pegar e voltei a ler o livro novamente e comecei a abrir a mente. Deixei que a minha mente se abrisse. Me entreguei ao ensinamento, deixei com que realmente as coisas que eu estava lendo, o que está escrito, pudessem fazer, de certa forma, parte de me analisar com mais atenção. E até hoje, todos os livros que eu pego, eu analiso. Então ele fala dentro do livro que é possível chegar a um nível de prosperidade a partir do momento em que a gente deseja e a partir do momento em que a gente realmente acredita que a nossa mente pode mudar e deixar as crenças que nos foram ensinadas de limitações, de medo, de escassez para trás, eliminar todas elas. Mas não é uma tarefa que possa se dizer assim, pois acontece da noite para o dia. Não acontece da noite para o dia. Por isso muitos não saem da condição financeira, do trabalho que já está há anos lá, acreditando que uma aposentadoria de um salário vai realmente resolver o problema lá no final da sua vida com 60, 70 anos. Olha só como foi criado uma realidade, a pessoa foi formulada, foi programada, foi ensinada repetidas vezes que uma programação que um salário mínimo daqui a 60 anos vai suprir aquilo que ela vai precisar, né? Cheio de dores, cheio de necessidades, cheio de problemas físicos, mentais, depois de passar vários anos definindo o corpo em um trabalho que essa pessoa passava o dia odiando. Agora ela vai viver com um salário mínimo. Meu Deus, então, quando eu vi esse livro, quando eu vi essas escritas, para mim foi um absurdo, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Então, tudo que é novo, vou dizer para você, tudo que eu posto aqui no canal é algo novo que eu aprendi. Então, tudo que é novo, sua mente vai dizer que é mentira minha e que eu estou inventando. Por quê? Porque você nunca ouviu. Você não sabe do potencial que tem dentro de você porque você não se conhece. Você não sabe como sua mente funciona. Você só sabe e acredita no que lhe foi repassado durante a sua vida inteira. Sobre dinheiro, sobre Deus,
sobre religião, sobre demônios, sobre muitas coisas que você foi ensinada, está como programação mental e as suas verdades. Então toda verdade, todo conhecimento novo que chega na sua mente, ela rejeita, porque tem verdades dentro de você que não vai ser, de certa forma, aceita, porque já tem aí aquilo que você acredita. Então é impossível praticamente entrar uma verdade, algo novo, um ensinamento mais profundo que possa transformar e mudar a sua vida, porque você já tem crenças, você já tem verdades na sua mente. E se você não abrir e procurar refletir no que está sendo ensinado aqui, você vai continuar da mesma maneira. Você não vai ser nem capaz de analisar, você vai pular o vídeo. Você não vai ser nem capaz de analisar a conversa que eu estou falando, para pelo menos fazer uma pequena reflexão de dizer assim, não, eu vou prestar atenção no que esse rapaz, no que esse cara está falando, esse doido está falando. Porque a minha vida não tem mudado, porque eu vejo que eu acredito em coisas que é impossível de acreditar, é impossível de fazer, de acreditar. Mas quando você ouve uma conversa dessa aqui, faz uma reflexão, você começa a ter um estalo na sua mente. Você começa aí o ponto de partida para uma nova mudança mental. E quando eu comecei a ler, sinceramente, eu achei absurdo, eu achei algo que, meu Deus, nunca tinha me ensinado, nunca tinha aprendido, nunca tinha ouvido. Falar de coisas mentais, de coisas emocionais, entendeu? Só o que se ensina são coisas que não trazem resultado nenhum para a sua vida, e você vive a sua vida medíocre. Você vive uma vida sem sabor, sem esperança, sem alegria, esperando mesmo só o dia do trabalho, para trabalhar, para chegar no final do mês, receber o seu salário suado, e não dura muito tempo, não dura muitos dias, aí você tem que trabalhar o mês todinho novamente, para aquele poder, sentir aquela pequena alegria no final do mês, que dura no máximo 2 ou 3 dias. Por quê? Porque você não está disposto a aprender algo novo, você não está disposto a se abrir para um novo conhecimento. Você ouve um conhecimento e diz, não, isso não é verdade, pronto, acabou. Então é assim que você vai continuar. Por quê? Porque você tem crenças dentro de você que vai combater o que outros ensinamentos querem ensinar para você, que possa ser mais excelente do que você tem. Você possa ter mais resultado do que você tem hoje. Eu vou te dizer a verdade, durante eu estudar sobre isso, eu tenho tido resultados, eu tenho tido mudanças emocional, mental, pequenas mudanças físicas, que não é da noite para o dia, mas é um passo a passo de cada dia, para que a gente possa mudar tanto a nossa realidade interior, como crenças, como limitações, como escassez, como pensamentos negativos, para transformar também fora de nós, nossa realidade física, financeira, nossa realidade onde nós vemos com esses olhos, tocamos, podemos sentir antes que as coisas aconteçam. Acontece primeiro dentro de nós, depois fora, para nós sentirmos isso que nós tanto almejamos, viver uma vida melhor. Pense nisso.